Na cultura popular é comum encontrar belas histórias com finais felizes. Contudo, algumas dessas histórias carregam uma origem sombria e triste que muitas vezes não é revelada e passa despercebida pela maioria das pessoas. Olá, viajantes da história! Hoje vamos apresentar a curiosa história real de Pocahontas. Tá curioso para saber mais sobre ela? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Pocahontas foi sequestrada e presa pelos ingleses. A interação mais significativa de Pocahontas com os ingleses foi muito menos amigável do que é retratada popularmente. Insatisfeito com o chefe Powhatan, um grupo de colonos ingleses pagou a um grupo rival de nativos americanos para coagir Pocahontas a embarcar em um navio inglês para que ela pudesse ser mantida como refém, para que fosse pedido um resgate por ela. O capitão Samuel Argall ordenou sua captura. Em seguida, compensou os nativos americanos que o ajudaram com uma chaleira de cobre. Ela era filha de um chefe indígena. Pocahontas era filha do chefe Powhatan, que comandava uma grande aliança de grupos de língua algonquina, uma das maiores alianças da América do Norte. No entanto, Pocahontas tinha 26 irmãos e irmãs, com quem dividia seu status de filha do chefe. Entretanto, o posto de chefe não era repassado hereditariamente. Pocahontas era apenas um de seus nomes. Pocahontas é o nome mais comum pelo qual conhecemos esta importante figura histórica, mas pode realmente ser o nome menos formal que ela possuía. Pocahontas era um apelido levemente pejorativo que se traduzia em algo como criança mimada. Ela também foi conhecida como Mataoca durante a maior parte de sua infância e mais tarde foi chamado de Amonute. Então, após sua conversão ao cristianismo, ela se tornou conhecida como Rebeca, um nome que ela carregaria até sua morte. A história de John Smith. O conto mais conhecido sobre Pocahontas pode nem ser mesmo uma história real. Supostamente, Pocahontas salvou o colono inglês John Smith da execução nas mãos de seu pai. E então, os dois começaram um relacionamento amoroso. Aparentemente, o amor entre os dois ajudou os colonos europeus de Jamestown a se darem bem como os nativos americanos por um breve período. Mas alguns questionam se Smith teve ou não em algum perigo real, enquanto outros questionam se o encontro realmente aconteceu. John Smith ganhou a reputação de ser um pouco exagerado, e não há nenhuma evidência direta que sua interação com Pocahontas ou com o pai dela tenha ocorrido. A maioria das fontes acredita que Pocahontas teria cerca de 11 anos quando o encontro aconteceu, ou seja, muito cedo para um romance. A verdade sobre John Smith. John Smith não escreveu sobre seu resgate e seu romance com Pocahontas até mais de 15 anos depois deles ocorrerem. Além do mais, Smith escreveu muito sobre o período em que suas aventuras com Pocahontas teriam acontecido, mas não a mencionou. Na verdade, quando Smith finalmente escreveu sobre ela já havia se tornado uma celebridade na Inglaterra, graças ao seu casamento com um outro inglês, o que o torna bastante provável que Smith apenas inventou uma mentira para tentar lucrar com sua fama. Pocahontas já era casada com um guerreiro local. Se John Smith e Pocahontas tiveram algum tipo de relacionamento romântico, é certo que nunca se uniram na felicidade conjugal. Pocahontas se casou em 2 ocasiões em sua vida, incluindo uma vez com 14 anos ou mais, com um guerreiro nativo americano conhecido como Cocon. Pouco se sabe sobre Cocon, mas ele parece ter sido algum tipo de líder militar e é referido por algumas fontes como um capitão. Outros sugerem que Cocon era um dos guarda-costas do pai de Pocahontas. O fato de ela não ter se casado com um homem de alta posição política significava que provavelmente se casou com Cocon por amor, mas o casamento aparentemente não durou. Ela foi em uma missão diplomática para evitar a guerra. Enquanto estava detida para resgate em Jamestown, Pocahontas foi instruída nos costumes, língua e religião europeus. Sua educação forçada fez dela uma diplomata e intermediária conveniente para os colonos ingleses usarem nas negociações com os nativos americanos. Estranhamente, Pocahontas foi enviada ao pai para acalmar a situação tensa que havia começado com seu próprio sequestro. Pocahontas conseguiu a paz, garantindo a seu pai que ela estava feliz com os ingleses e preferia ficar com eles a voltar para casa, um ato que acabou evitando mais derramamento de sangue entre os dois grupos.
Ela se tornou um símbolo de paz e conversão religiosa. Muito da mitologia em torno da história de Pocahontas pode claramente estar ligada ao fato de que ela se tornou um símbolo de paz entre os ingleses. O fato de sua conversão ao cristianismo ter ocorrido enquanto ela era prisioneira não dissuadiu os europeus de usá-la como um exemplo clássico do poder de sua religião e sua capacidade de levar paz a diversos grupos de pessoas. Sua assimilação pela cultura inglesa tornou-se um ímpeto para insistir que todos os povos nativos americanos deveriam ser convertidos ao cristianismo e civilizados por todos os meios necessários. Ela ganhou sua verdadeira fama ao se casar com um inglês. Pocahontas realmente ganhou fama mundial e notoriedade histórica por causa de um relacionamento romântico com o inglês, mas não era John Smith. Em vez disso, Pocahontas conheceu um viúvo rico chamado John Rolfe durante seu tempo no cativeiro e os dois logo se casaram. Rolfe estava vindo para a Virgínia para cultivar tabaco, mas perdeu a esposa e o filho na travessia do oceano. Os dois acabaram se casando em 5 de abril de 1614 e seu filho, Thomas, nasceu cerca de um ano depois. A família viveu na fazenda de tabaco de Rolfe por vários anos, e seu casamento estável era mais uma razão para a paz duradoura entre os colonos e o povo do seu pai. Este foi o primeiro casamento interracial registrado na história da América do Norte. Ela se tornou uma curiosidade da Inglaterra. Após alguns anos de casamento, John Rolfe e Pocahontas, então conhecida como Rebecca Rolfe, navegaram de volta para a Inglaterra em 1616. A chegada de uma princesa nativa americana foi muito elogiada e ela foi descrita como a filha do mais poderoso príncipe do Império Powhatan da Virgínia. Ela foi tratada como uma curiosidade pela maioria, mas foi relativamente bem tratada durante sua viagem turbulenta pela Inglaterra. Enquanto estava lá, Pocahontas foi a convidada de honra em alguns grandes bailes, assistiu a peças de teatro e conheceu o rei e a rainha. Ela também viu John Smith, mas não falou com ele, dando mais evidências que sua história é falsa. Ela morreu antes de voltar para a América do Norte. Depois de sua turnê pela Inglaterra em 1616, Rebecca Rolfe deveria retornar ao seu continente natal em 1617. Infelizmente, ela não voltaria para a Virgínia, enquanto navegava pelo rio Tâmisa. Pocahontas adoeceu vítima de uma doença desconhecida, que especula-se ter sido pneumonia ou disenteria. Ela e sua família foram levadas para a cidade de Gravesend, onde Pocahontas morreria aos 21 anos. John Rolfe voltou para a Virgínia sozinho, tendo deixado seu filho também doente na Inglaterra. A paz que Pocahontas ajudou a forjar então começou lentamente a se desfazer. Thomas Rolfe tornou-se um dos homens mais ricos do Novo Mundo. Ao contrário de sua mãe, Thomas Rolfe sobreviveu à doença. Contudo, seu pai, John Rolfe, morreu em 1622 e Thomas não voltou para a Virgínia até 1635. Embora o Império Powhatan não considerasse Thomas para o papel de liderança, desocupado por seu avô, eles concederam ao filho de Pocahontas milhares de hectares de terra ao longo do rio James. Thomas usaria essa herança para se tornar o agricultor de tabaco mais rico do Novo Mundo. Ele teve uma filha chamada Jane, que garantiria que a linhagem de Pocahontas vivesse por gerações. E você, conhecia algumas dessas curiosidades a respeito da famosa Pocahontas? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.